E para conversar comigo sobre as últimas notícias relacionadas às eleições, eu recebo o jornalista competente, responsável pelas sessões de Economia e Política da revista Exame, o João Pedro Caleiro. Tudo bem, João? Tudo bem, bem-vindo ao programa. Obrigado. Tá gostando do programa? Sentindo? Tô é adorando. tranquilo, né? Sim. Lá na Exame é sério, né? Bem sério. Tenso, É tenso. Aliás, acho que nunca foi tão tenso, né? Para quem Sim. trabalha com economia, para quem trabalha com política, não é Sim, verdade? porque política é totalmente imprevisível. A gente teve eventos como a facada no Bolsonaro, coisas que ninguém poderia prever. E você acha que nessa semana ainda vão acontecer coisas que a gente A não última pode... semana é decisiva. A gente teve em outras eleições movimentos grandes de mudança de intenção de voto. Então, ainda pode mudar até domingo. Mas muita mudar, coisa. a gente viu as pesquisas, acho que você estava acompanhando, que nós mostramos com o Marcelo Zanini, do Departamento de Jornalismo, a pesquisa, a última, que foi ontem à noite, que saiu do Datafolha. Hoje vai sair alguma outra, você sabe? Vai sair todos os dias até o sábado agora, alguns dias mais de uma. Sério, e quinta-feira tem o debate na Rede Globo. Sim. Você acha que você que trabalha com isso, dá para aumentar ou diminuir? Em quantos % ainda tem chance aí? Então, o cenário está meio consolidado com o Bolsonaro na liderança, que voltou a crescer, e o Haddad em segundo. Eu acho que dificilmente não serão esses dois no segundo turno. A dúvida é em que posição que eles vão passar para o segundo turno, com que força. Você acha que tudo que está se falando, por exemplo, Bolsonaro e direita, assim, assado, Haddad esquerda, muitos dos votos que ninguém quer, o PT no poder, o Haddad até está caindo um pouco, né, ou estabilizando na pesquisa. Você acha que isso pode mudar? Por exemplo, se os dois vão pro segundo turno, eles vão mudar o discurso ou vão continuar? Dizem que o Bolsonaro, ele se moldou exatamente, e o PT também, né? Ao que o brasileiro precisa e fez um jogo lá de marketing em cima do que as pesquisas falaram que o brasileiro quer mais. Então, uma situação nova que você vai ter indo para o segundo turno, os dois candidatos com rejeições muito altas. Isso, mais de 40%. Né? Sim, e a segundo turno é uma disputa de rejeições. Então, naturalmente, o que aconteceria quando passa para o segundo turno, eles já têm consolidados os polos deles e eles precisam caminhar para o centro para pegar aquela parcela que está no meio e que pode ir para um lado ou para o outro. A dúvida é até que ponto eles vão querer e conseguir moldar o discurso para pegar esse pessoal que vai decidir a eleição, que é quem não está nem no polo petista ou de esquerda e nem no polo do Bolsonaro, que conseguiu se colocar como o anti-PT e o antissistema. Na sua opinião pessoal, não da revista e tal, como jornalista, você acha que o Bolsonaro teve muita sorte? Porque algumas coisas aconteceram, embora tenha sido um absurdo que aconteceu a facada e tudo isso, mas geraram muita exposição, até a não ida dele, né? Ele não comparecer ao debate porque não podia, estava no hospital, isso fez com que todas as pessoas falassem dele o tempo todo, inclusive no debate. Sim. Isso é um fator sorte também? Sim, acho que teve um período que, além dele não poder ser confrontado, porque ele estava no hospital, teve uma trégua de ataques que ele conseguiu, naquele momento, se consolidar e ainda continua conseguindo se consolidar. No segundo turno, vai ser um momento que ele vai voltar para a rua e para o debate. E daí ele vai ter que explicar também pontos da plataforma que ele até agora conseguiu se esquivar de explicar. Você que é responsável pela economia, pelas redes sociais, né, pela seção de economia, nós vemos também o quê? O Paulo Guedes, que é o responsável, né, pelo plano econômico, talvez futuro ministro da Fazenda, a gente não sabe, do Bolsonaro, se ele vier a ser o presidente. Nós vemos o Paulo Guedes recuado e o Bolsonaro brigando até com o Paulo Guedes, falando, não, você não dá entrevista, você não fala isso, falou da CPMF, que ia criar CPMF, daí o Bolsonaro falou que não vai criar CPMF, enfim. E o Haddad também parece que não está também bem posicionado com a economia, o Haddad tem uma postura mais... não sei, professor e tudo, parece que está tentando convencer as pessoas ligadas ao mercado, que ele sim vai fazer, vai se voltar, mas o PT
parece que nega conversar com o mercado. Que rolê é esse entre economia, economistas e candidato e política? É que o Bolsonaro, ele colocou o Paulo Guedes num papel central na campanha. Falou, eu não entendo de economia, mas... Você entende, você vai fazer. Esse cara entende, é um cara respeitado pelo liberal, mercado. Exatamente. E liberal. Só que daí, quando começa a acontecer esse tipo de desavença, Paulo Guedes também não tem experiência de governo ou de participação em campanha. Começa a ficar na dúvida, porque no fundo a decisão é do presidente, mas ele colocou a responsabilidade no economista, então acaba criando esse tipo de atrito. E na dúvida o Paulo Guedes se retirou um pouco do debate público, para não causar esse tipo de conflito público. Entendi. Mas em algum momento, e principalmente se ele for eleito presidente, o Bolsonaro, e daí não tem jeito. E daí vai ter que ser um cara que vai estar negociando com o Congresso. E daí a dúvida... Os dois Se o Bolsonaro vai deixar o Paulo Guedes fazer alguma coisa, é essa a dúvida? Não, quando eles tiverem uma desavença, porque também não é do interesse o Paulo Guedes também tem a reputação dele, tem as vontades dele. No momento de atrito, o que vai acontecer? A dúvida é essa. Entendi. E também porque o Bolsonaro tem um histórico de posições dele ao longo da carreira política que não concordam com o que ele está propondo agora. Então também a dúvida é o que o Bolsonaro realmente pensa e quer. E no caso do Haddad, ele precisa caminhar para o centro e está tentando falar com o mercado e tudo isso. Mas a dúvida é até que ponto o PT, pela plataforma que está no plano de governo, vai deixar ele fazer isso. E até que ponto, quando ele for negociar com o Congresso, se o Haddad for eleito, ele vai conseguir negociar e passar essas reformas econômicas que são super difíceis de passar. Entendi. A gente está falando principalmente dos dois candidatos, que são os dois que estão liderando as pesquisas, mas os outros estão correndo atrás. Vamos ver se algum dos outros, de repente, passa o Haddad, o que parece que não vai acontecer, né? Vamos ver, a gente tem umas manchetes, inclusive da revista Exame, que selecionamos. Vamos colocar aqui, olha. As propostas para o ambiente de negócio dos candidatos à presidência. Deixa eu ver, você lembra dessa manchete? Pode explicar pra gente? Sim, o Brasil tem um ambiente de negócios muito difícil para, por exemplo, abrir ou fechar uma empresa. Tem uma burocracia imensa. Então é um tipo de agenda que dá para todo mundo concordar que burocracia não é bom para ninguém. Certo. Por exemplo, para pagar imposto, o Brasil está em último lugar no ranking do Banco Mundial para facilidade das empresas pagarem imposto. Então elas estão usando para fazer lá o formulário, um tempo que elas poderiam estar treinando os funcionários, pensando em inovação. Então cada candidato tem um pouco uma agenda para tirar esses entraves, até porque a gente não saiu da crise e tem 13 milhões de desempregados. Embora o Temer fale que a gente está no melhor momento. Saiu da recessão, mas a crise ainda existe para... E vai existir, você acha que durante quanto tempo? Mesmo com um candidato, qual seja ele? A ideia é que o risco de voltar para a recessão em 2019, por enquanto, é pequeno. Entendi. Mas vai depender muito dos 3 primeiros meses do governo. Quem for eleito ver se consegue mostrar capacidade política. Também, né? Porque daí o mercado reage, e aí... Que a gente já viu o mercado reagir agora, porque o dólar caiu, né? Abaixo de 4. Que eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? E a Bolsa, né? A gente teve um movimento grande ontem na Bolsa. O que aconteceu? O efeito da pesquisa? Sim, tem um pouco de efeito internacional, que o cenário internacional melhora um pouco para os países emergentes como o Brasil. Mas é principalmente cenário interno, nesse momento pré-eleição, muito ruído. Mas o mercado, nas últimas semanas, mostrou que prefere claramente o risco Bolsonaro do que o risco Haddad e volta da esquerda, por causa da experiência de que já tivemos de tantos anos, né? Sim, então o mercado tem deixado claro que aposta que o Bolsonaro tem uma agenda mais amigável de privatizações e várias outras coisas, e que também teria capacidade com o Paulo Guedes, pelo menos em um primeiro momento, de viabilizar isso. Inclusive, eu também li que várias pessoas ligadas ao Alckmin estão meio que demandando
para o lado do Bolsonaro que acham que o Alckmin não pode chegar lá. Só que quando a gente vê Alckmin e Bolsonaro, ele empata, o Ciro vence, não sei, e o Alckmin empata. Então tem uma capacidade grande de estar para com o Bolsonaro, mas parece que as pessoas não estão acreditando que vai chegar. No segundo turno é outra eleição. E você vê que os candidatos... É isso, o PT é o que tem uma rejeição enorme no Brasil, comparável ao do Bolsonaro. O Alckmin e o Ciro, por não estarem ligados diretamente nem a nenhuma dessas figuras, em um segundo turno... Eles crescem. Teriam mais força, na minha visão. E as pesquisas têm mostrado isso. Isso, exatamente. Porque Haddad e Bolsonaro ficam um pouquinho acima do outro. Empate meio técnico, né? Então tudo pode acontecer então, até o segundo turno. Isso quer dizer que se os dois forem para o segundo turno, a gente vai ficar que nem final da Copa do Mundo. É isso. Se não sabe se vai tomar um gol, se vai fazer um gol, não sabe o que vai acontecer. Vai ser bem complicado para os brasileiros, né? E muita coisa pode acontecer até lá, porque se você pensar... dia 28 de outubro, é isso, né? Se você pensar, por exemplo, em 2006, o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, uma coisa que é impossível de prever em política. Então, um fato assim, de você entrar em algum outro movimento, por algum outro motivo no segundo turno, também é possível. Então, a gente faz essas pesquisas agora de segundo turno, mas no fundo é difícil de prever quando tem bastante tempo ainda. Eu já vou te perguntar algumas coisas das pesquisas, porque eu vejo muita gente falando assim, eu nunca fui, ninguém pesquisou nada comigo nunca na vida. Então já vamos falar sobre isso, mas vamos colocar a outra manchete da revista Exame. Vamos lá. Estamos ajeitando... É da revista Exame essa ou não? É BBC. É BBC. Eleições 2018. Como casais estão sendo afetados... Nossa, isso é um problema. Afetados pela diferença no voto de homens e mulheres que nunca foi tão grande. Famílias brigando... Você tá vendo, né? Famílias brigando, homens e mulheres, por causa de candidato, que nunca... Acho que nunca aconteceu isso no país. Porque também nunca teve um candidato como o Bolsonaro que tivesse uma diferença tão grande entre o voto masculino e feminino. Ele está muito alto no masculino e tem uma diferença grande com o voto feminino. É uma rejeição que ele precisa trabalhar se ele quiser vencer. Então, esse tipo de caso, exatamente num casal, realmente tem acontecido mais. O problema é que as pessoas estão brigando e eu vejo, não sei se você repara nisso, as pessoas às vezes não conhecem o candidato, elas defendem de uma forma, tanto o que a gente não vê no Geraldo Alckmin, no Ciro, todo mundo é mais ameno, Marina e tal, mas com relação a Bolsonaro e Haddad, cada um defende a ferro e fogo, às vezes nem conhece o candidato direito. Sim. Então toma aquilo pra ele e é que nem partido de futebol, religião, então as pessoas brigam por causa disso. O que é ruim demais. E também tem muita informação errada circulando na internet, muitas coisas um pouco absurdas, que o pessoal compartilha, às vezes, sem ver, de todos os partidos, todos os candidatos. Então, às vezes, chega nas pessoas algumas coisas absurdas que tá todo mundo acreditando e que nem é verdade. As pessoas discutem muitas vezes com base em informação errada. E acreditam e se posicionam com relação a outras com base em notícia que não é verdadeira. E daí fica difícil você achar um consenso, né? Com certeza. Enquanto a gente vai posicionando a próxima manchete, quero falar para você das pesquisas. Então, quando a pessoa fala, eu sei que meu público muitas vezes, às vezes nem lê, internet às vezes é difícil, porque às vezes é o sinal que não pega, enfim. Mas a pessoa fala, mas eu nunca fui entrevistada por pesquisa. Acho que eu não acredito nessa pesquisa, não. A gente deve acreditar, porque são, agora, nesse Datafolha, falaram mais de 3 mil pessoas, e 2% para mais e para menos. Realmente isso funciona com 3 mil pessoas, sendo que o Brasil tem 200 milhões de pessoas? Sim, porque o método estatístico que eles usam eles pegam uma parcela de pessoas, assim, são, sei lá, 200, 300 municípios no Brasil inteiro, que reflete um pouco a distribuição de homem e mulher, distribuição de idade, distribuição de renda, de regiões. Então, aquelas pessoas representam o Brasil. Tá. O que as pessoas confundem um pouco é que o voto das pessoas muda muito, inclusive com base nas pesquisas. As pessoas veem, não, esse cara tem chance e daí eu vou votar nele porque ele pode passar. Ou, o meu tá muito embaixo. Então,
Na última semana as pessoas mudam muito, mas se você pega nos últimos anos a pesquisa do dia anterior, ela fica muito próxima do resultado da eleição. Então isso mostra que a pesquisa, mesmo com amostragem, tudo, ela é feita, as pesquisas brasileiras, principalmente Ibope e Datafolha, são feitas com muito cuidado e no último dia refletem bem o que as pessoas votam. O que não dá é para pegar a pesquisa de um mês antes, comparar com a eleição, porque daí as pessoas mudam muito, especialmente na última semana. Você, pessoalmente, como jornalista, experiente nessa área, você acha que as pessoas devem seguir o candidato que elas acreditam, mesmo que não tenha chance, ou que a pesquisa está achando para ir contra algum que elas não gostem? Eu acho que a pessoa tem que ver qual é a prioridade dela. Se a prioridade dela é evitar um ou evitar o outro, eu acho que faz sentido pensar no voto útil, em vez de querer passar o recado, né? Passar assim, vou votar na pessoa que eu mais me identifico. Só que quando a diferença fica grande, e daí não tem muito papo de voto útil, né? Ou quando a pessoa não gosta daquele, mas assim, a prioridade dela não é que ele não seja eleito. É que o que está acontecendo no Brasil é realmente isso. Tem dois candidatos muito fortes, com rejeição muito alta. E de polos totalmente diferentes, então, nesse caso, muita gente fica pensando mais em tirar quem não quer do que em apoiar uma pessoa que talvez reflita melhor as suas ideias, né? Você acha que essa eleição é muito diferente do Aécio e Dilma? Porque Sim. O Aécio também era um lado mais, e a Dilma pegava bem esse público, que é o público do Lula, do PT. Você acha que o Bolsonaro ele é bem diferente do Aécio, por exemplo? Sim, porque o PT e o PSDB, eles dominaram as últimas eleições, desde Fernando Henrique e Lula, depois o Alckmin, depois o Serra, todo mundo, a Dilma, o Aécio. Eles dominaram as últimas eleições e são partidos grandes que estão aí há muito tempo. E o Bolsonaro veio pequeno. O Bolsonaro tem um partido muito pequeno e tem um discurso mais antissistema. Então, isso tem sido muito diferente, porque ele é o cara que diz que está contra tudo que está aí. Antes você tinha dois polos que falavam um contra o outro. E tinha uma discussão forte de política econômica, de política social. Agora parece que a gente está discutindo muito mais outros temas, está discutindo a própria democracia. E isso eu acho que não estava colocado dessa forma nas últimas eleições. Aí você fala do PSDB, você fala também do MDB, que antes era PMDB, cada vez eles mudam, né? Que tem no Congresso muitas cadeiras. A gente vai eleger, obviamente, outros, mas muitos vão continuar. E aí, quando um presidente entra que não tem muito apoio, seja Haddad, Bolsonaro, Alckmin, sei lá, que é Ciro, Marina, entra e não tem o apoio dos deputados e senadores, ele vai conseguir governar ou não? Ou ele pode mudar, talvez, tudo e gerar um caos no país? Então, a gente já teve um cenário assim, teve o Collor, né? O chamado outsider. 90, né? Por aí. Vem a pessoa de fora, com um partido pequeno, e entra para mudar tudo que está aí com esse discurso. É muito difícil, porque o Congresso que vai ser eleito, tudo indica que vai ser muito parecido com o Congresso que estava... Infelizmente, gente. Infelizmente, sim. Porque a gente tinha que ir mudando o Congresso. E é difícil fazer essa renovação, mas demora muito tempo. O MDB do Temer vai continuar lá forte, definindo muita coisa. Então, quem entrar... vai ter que negociar. Porque democracia é isso. Se quiser aprovar e precisa aprovar um monte de coisa difícil, vai ter muito grupo de interesse se articulando para ir contra. E só dá para resolver dentro da democracia, dentro do diálogo, da negociação. Então, na prática, vai ter que lidar com o Congresso e o Senado que vão entrar. E essa vai ser a dificuldade. Então vamos estimular as pessoas a votar com consciência também nos deputados, deputado federal, deputado estadual, governador, senador, porque é muito importante a gente... Claro que tem gente boa,
deve continuar, mas outros também novos e pessoas com novas ideias. Bom a gente dar a chance para as pessoas atuarem, né? Senão fica grupinho, aquela panelinha que é difícil sair de lá. Deixa eu ver se a gente tem mais manchetes aqui. Eu acho que tem mais uma. Aqui da Veja, eleições 2018, a ordem de votação na urna eletrônica. Parece que primeiro é deputado que a gente vota. Primeiro é deputado federal, depois o estadual, depois o senador, depois governador e depois presidente. Você acha que as pessoas devem escrever o número, gente, porque pode esquecer na hora e tudo, levar uma cola? É importante. Ah, tá, vamos ver aqui, olha. Tá, o site do Federal, estadual, 2 senadores, governador e presidente. Então deve fazer uma colinha assim para poder... E outra coisa que tem acontecido falando que se você não votar em algum, não vale o seu voto. Vale sim. E também não tem aquela história de que se anular e tivesse metade se todo mundo anular, a eleição é anulada. Isso também não é verdade. Então, o pessoal que pretende votar nulo para mandar um recado ou porque acha que a eleição pode ser anulada, se todo mundo se protestar, votar nulo, isso não existe. Mas esse voto nulo, ele vai para outra pessoa? Não vai para ninguém. Mas ele deixa de fortalecer alguma... Ele sai da contagem dos votos válidos. Então, branco ou nulo é a mesma coisa. Você está se omitindo, abrindo mão de participar. Esse modelo, ele tá no site do Tribunal Superior Eleitoral. De repente você imprime, faz, ou você mesmo faz à mão, que é muito fácil, ou você vê no site e copia à mão e tal. E eu acho legal comentar também que tem muitas ferramentas e sites na internet para você achar um candidato, principalmente deputado, às vezes é difícil. Você pode ir lá, procura lá, ferramentas para achar deputado, algo assim. E você coloca o que importa para você, ele te dá perguntas da sua posição sobre alguns temas, e daí no final ele te indica um... Tá, essas ferramentas são o quê? Tem aplicativos de celular para instalar. Você tem algum que você fala, esse daqui... Eu sei que para São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Match Eleitoral da Folha, que eu sei que é a ferramenta que eu usei, que é muito bem feita. Tá. Mas a gente fez até na Exame uma matéria com 5 ferramentas e... Ah, tá. Então, vai lá no site da revista Exame. Isso. Como que a gente vai? Vai no... exame.com.br/Brasil. Mas daí dá pra entrar, porque eu vejo no aplicativo da Exame e eu posso ler até acho que 10 matérias por mês, uma coisa assim. Mas esse tá disponível lá. exame.com.br/Brasil. Brasil. Vai estar lá em destaque. Tá certo. Tem alguma coisa que a gente falou de bastante coisa aqui, hein? Mas tem alguma coisa que você queria falar que eu esqueci, porventura, de te perguntar? Não sei, acho que só é importante ter o recado de que também os candidatos sempre tragam o debate um pouco para um nível mais civilizado e calmo, né? Porque a gente fala isso das brigas de família, mas também isso filtra um pouco do que a gente está recebendo de cima. Então, se desse para todo mundo baixar o tom, reconhecer que o outro é um adversário válido e que se perder vai reconhecer o resultado, tudo isso ajuda exatamente, a gente... para não causar tumulto, né? Pelo menos reconhecer que o processo e a democracia vão ficar lá preservados, não importa o que aconteça. Inclusive, eu conversei com várias pessoas de bastidores de debate, não estou falando da TV Aparecida, de outras emissoras, e parece que os candidatos, eles... Estão na boa lá, né? E aí, as pessoas que tomam essas dores profundas, mas na hora todo mundo lá se cumprimenta, eles fazem lá o debate, aquela coisa, e depois tá tudo certo. Então, porque a política meio que é assim, né? A gente sabe, né? Tem muito de teatro. Tem, né? E quero agradecer o João Pedro Caleiro, jornalista da revista Exame. Olha, adorei o bate-papo. Eu também. Venha sempre. Quero dar o Twitter dele pra ele ver lá os comentários dele. Você vai atrás, porque o comentário dele é bom. É JP Caleiro. JP Caleiro. Então vai lá que vale a pena. João Pedro, muito obrigada por você ter vindo até aqui. Eu acho que foi fundamental para os nossos telespectadores. E você sabe que cada pouquinho que a gente dá de informação é nossa responsabilidade, né? Sim, claro, então, muita estamos ajudando também a transformar. Um beijo para você, até a próxima.